Hoje estamos classificando todos os personagens da trilogia do filme Sonic the Hedgehog de bom pra mal. Spoilers à frente. E como de costume, começaremos com o personagem mais puro e nobre e iremos até o mais malvado. Esses personagens são os bons. E a medalha de ouro da bondade tem que ir para a falecida melhor amiga de Shadow, Maria, a neta do Dr. Gerald Robotnik. Maria é pura e inocente em sua essência. Ela se tornou a primeira e melhor amiga de Shadow quase imediatamente após conhecê-lo, dando-lhe alguma alegria durante seu tempo sendo cutucado e sondado por Gunn. Além de ser uma boa amiga, Maria também é notavelmente sensível. Por exemplo, depois que a dupla assiste a um filme de monstros juntos que usa o termo alienígena aberração, ela imediatamente leva Shadow para ver as estrelas e garante a ele que ele não é perigoso ou um monstro. O que, um de dois não é ruim. Infelizmente, quando Gunn tentou levar Shadow para longe de sua família, uma bala perdida causou uma explosão que matou Maria tragicamente. Ela partiu cedo demais, mas sua luz continuou vivendo em Shadow, mesmo envolta em muita angústia. Você sabe que tem um bom coração quando sua morte é a única coisa literal que leva um homem à loucura, e uma criança à loucura, com uma raiva incontrolável. Por isso, Maria definitivamente merece a medalha de ouro da bondade. A filha de Rachel, Jojo, ganhou a medalha de prata da bondade. Apesar de ser uma personagem secundária, seria uma falha não mencionar seu pequeno, porém crucial papel no desenvolvimento de Sonic como herói. Isso mesmo, pessoal, aqueles icônicos sapatos vermelhos foram dados ao Sonic pela Jojo. A lenda absoluta abriu mão de um par de tênis vermelhos brilhantes em perfeito estado para que Sonic não se ferisse correndo por aí. Nunca recebi um presente antes. Ela é tão pura de coração quanto Maria, praticamente. A única coisa que a faz ser a segunda colocada certa é o fato de que ela demorou tanto para desamarrar sua mãe no primeiro filme. Por outro lado, eu entendo sua decisão, Jojo, e eu a respeito. Isso pode surpreender, mas a medalha de bronze do bem vai para Longclaw, a guardiã da infância de Sonic. Uma boa mãe, protetora devotada, morreu protegendo seu jovem todas essas virtudes. Estou tentando te fazer orgulhoso. Mas também queríamos falar sobre a única vez em que Longclaw foi um pouco moralmente questionável. Durante a história de origem da Master Emerald no segundo filme, descobrimos que a Master Emerald foi forjada por uma tribo de guerreiros Equidna, e por medo de que seu poder caísse nas mãos erradas, foi roubada pelas corujas, iniciando uma longa disputa que só seria resolvida quando ambos os lados estivessem praticamente extintos. Sabemos que as corujas agiam pensando no melhor para o mundo, mas devemos reconhecer que isso é tecnicamente roubo, e os Equidnas talvez já planejassem manter isso em segredo. De qualquer forma, Longclaw não teve muito a ver com isso, mas ainda é suficiente para torná-la um pouco mais questionável do que os dois primeiros. Vamos falar sobre os principais heróis, iniciando com Tom e Maddie Wachowski. Classificamos esses dois no mesmo lugar porque neste filme suas boas ações são geralmente feitas juntas. Um é um policial e o outro é um veterinário, ambos de uma pequena cidade e com corações de ouro. Juntos, eles são os únicos capazes de orientar Sonic, Tails e Knuckles a serem responsáveis, fazerem boas escolhas e aprenderem como fazer a família funcionar. Não se preocupe, uma pequena rivalidade entre irmãos é saudável. Eu e meus irmãos costumávamos fazer isso o tempo todo. Os pais merecem crédito por acolherem 3 criaturas alienígenas sobrenaturais como filhos, apesar dos riscos constantes de conflitos governamentais, danos à propriedade e perigos selvagens. Mas eles ganham ainda mais pontos de herói por consistentemente ajudarem com seus planos. E este filme os mostrou em sua aventura mais perigosa até agora. A dupla arriscou suas vidas e liberdade para ajudar a equipe Sonic a invadir a sede da Gunn e salvar o mundo dos Robotniks. O pior que poderíamos dizer sobre qualquer um deles é algo que poderíamos dizer sobre qualquer ser humano. Como às vezes olham para alguém que não é seu cônjuge e dizem uau, que fofo sem agir sobre isso. No final, ambos são lendas e isso não mudou no novo filme. E não vamos esquecer que o Tom levou um soco a queima-roupa do Shadow em live para contar a história. E falando em histórias, vamos mudar um pouco a ortografia e falar sobre Miles Tails Prower. O cara dos gadgets da Team Sonic, Tails tem perseguido ou admirado Sonic de longe por muito tempo, a ponto de ter sido ele quem salvou Sonic de um ataque do Knuckles no segundo filme, potencialmente salvando a vida do Ouriço Azul. Tails é o mais inteligente e compassivo do trio principal. Todos me chamam de Tails. Você deve estar se perguntando o motivo. O tipo de cara que não machucaria uma mosca se pudesse evitar e que sempre se dedica a apoiar a equipe. Em 2 ocasiões diferentes no terceiro filme, ele aparece na hora certa para garantir que Sonic possa fazer o seu trabalho, principalmente no ato final onde se torna uma base improvisada para tentar salvar Sonic de uma queda mortal em chamas. E não, eu não estou inventando isso, essa é uma descrição honesta dos eventos.
Tails pode ser mais cérebro do que músculo, mas ele é sempre um confiável sistema de apoio, tanto nas batalhas quanto como amigo. Mas sei que você está batendo o pé em antecipação, então não se preocupe, Sonic the Hedgehog ainda garantiu um lugar alto em nossa lista. Isso não deve ser uma colocação muito surpreendente para ele, porque Sonic tem sido consistentemente uma boa representação de um herói que é genuinamente bom e falho ao mesmo tempo. Poderíamos citar as vezes que ele salvou o mundo causando milhões em danos à propriedade da cidade no processo, Fingindo ser Batman. Justiça Azul, marca registrada pendente. mas vamos nos concentrar no novo filme. A maior falha do Sonic aqui é o seu ego, que o leva a pensar frequentemente que pode se jogar no perigo sozinho, e na maioria das vezes resulta nele indo longe demais ou quase se matando. Ele quase é vaporizado por um campo de força devido à impaciência e teria morrido se não fosse por Tails. Ele estava pronto para atacar Shadow com a Esmeralda Mestra, mesmo conhecendo o perigo após machucar Tom. Não o culpamos por estar irritado, mas a coisa toda de invocar poderes divinos para a vingança é um pouco questionável. Mas sem dúvida, Sonic ainda é muito mais bom do que mal. Ele ama os animais, dá às tartarugas a chance de ir rápido e está sempre disposto a transformar um inimigo em amigo. Vimos isso no segundo filme, onde ele ofereceu a Knuckles uma verdadeira amizade e uma chance de redenção. No terceiro, ele supera ao ajudar Shadow a deixar sua raiva de lado e usar sua força para o bem, arriscando-se para impedir que o laser de Robotnik destrua a Terra. Sonic é o primeiro a te dar uma surra se você estiver errado, mas também o primeiro a te ajudar a se levantar e te colocar no caminho certo, o que é um sinal de um verdadeiro herói. Para completar o trio principal, temos Knuckles, o poderoso guerreiro Equidna. Se a icônica amizade de Knuckles com Wade não foi suficiente para te convencer de seu crescimento desde a estreia na sequência, este filme deixa sua devoção ainda mais clara. Além de ser um ótimo alívio cômico, Knuckles é um protetor dedicado aos seus amigos e a Master Emerald. Ele pega um carro que teria esmagado a equipe Sonic, salva Sonic e Tails de caírem até a morte no ato final devido ao último desmaiar, e até encontrou uma brecha no pacto da equipe para confiar a Esmeralda nas mãos de Sonic. Colocando dessa forma, sem o Knuckles, Sonic e Tails teriam morrido pelo menos 2 vezes neste filme, e Shadow seria superior a Sonic. Isso lhe dá muitos pontos de herói. O único motivo de não o colocarmos mais alto é sua mentalidade de socar primeiro e perguntar depois, que pode ser atribuída principalmente a como foi criado como um guerreiro Equidna. Estou destinado a restaurar a honra da minha tribo e disposto a destruir qualquer coisa que atrapalhe meu caminho. Temos que lhe dar a medalha Darwin Senior, pois apesar de não ser estúpido, ele é muito ingênuo sobre como o mundo funciona, frequentemente interpretando as coisas mais literalmente do que deveria, ou caindo nas armadilhas de enganadores como Robotnik. Isso não tira sua dedicação, bravura e bondade. Chamar ele de menos que um herói seria uma desonra imensurável. Mas vamos falar sobre um último amigo peludo, Ozzy. Ozzy é o cachorro da família, e é basicamente onde o personagem dele começa e termina. Ele certamente não tem nenhuma característica maligna, mas também não tem nenhuma particularmente heróica. Ele é apenas um bom garoto, embora receba a medalha de pecador da inveja, já que o terceiro filme revelou que sente que Sonic e a turma roubaram seus donos. Isso poderia estar preparando Ozzy para ser o próximo grande vilão no universo cinematográfico do Sonic? Ele é só um cão, tente acompanhar, agora é preciso uma breve menção ao Wade. Dado que o Wade tem aproximadamente 2 minutos de tela no terceiro filme, não achamos necessário dedicar muito tempo a ele. Alguns o chamariam de covarde por ser usado pelos vilões na trilogia, mas nós apenas o consideramos um ser humano normal por isso. Se eu estiver em uma sala cheia de pessoas misteriosas apontando armas para mim, não vou tentar causar confusão. No final do dia, Wade é apenas um policial comum de uma pequena cidade tentando fazer seu trabalho sem ser morto. Knuckles o encarregou de guardar a Esmeralda Mestra, mostrando que ele é um bom homem tentando ajudar. Knuckles? Conheci um garoto no ensino fundamental chamado Knuckles que conseguia colocar o punho inteiro na boca. Todo filme do Sonic tem uma cena em um restaurante estranho, mas o Jardim Tchau ofereceu uma divertida subversão dessa tradição. O que eu quero dizer é que neste restaurante fofinho, Sonic e amigos não estão sujeitos a psicopatas hostis tentando brigar com eles sem praticamente nenhum motivo. Eles são mascotes alienígenas amigáveis que cumprem suas funções, garantindo um lugar na borda da nossa sessão boa. Mas se há um personagem que se encaixa ainda mais perto dessa borda, é o próprio Edgelord, Shadow the Hedgehog. Sim, eu disse, Shadow é um bom sujeito, embora não seja na maior parte do filme. Shadow, com seus sapatos de patins flutuantes e motocicletas, está mais do que feliz em confrontar qualquer um que o desafie. E se alguns prédios forem explodidos ou algumas pessoas forem hospitalizadas no processo, que seja. Tudo em nome de sua doce, doce vingança.
Saia antes que se machuque. E se há algum personagem que tinha todo o direito de se tornar vilão, é o Shadow. Ele viu agentes do governo segurando sua melhor amiga e criadora, Maria, sob a mira de uma arma e, por fim, tirando sua vida, o que o encheu de pura agonia e tristeza. Adicione o fato de que ele foi posteriormente preso por 50 anos, forçado a reviver tudo o que passou em sua mente, e você tem um ouriço que estava verdadeiramente quebrado além do reparo. Bem, menos a parte de além do reparo. Após Sonic poupar Shadow durante a batalha, este se abre sobre sua dor pela perda de Maria. Com incentivo de Sonic, Shadow volta a si e o ajuda a impedir que o gigantesco laser de Eggman destrua a Terra. Ele teria uma posição muito mais alta por essa ação, se não fosse por seu papel relevante na ativação do laser inicialmente. Mas em qualquer caso, ele estava disposto a morrer para corrigir seu erro. Se não fosse pela cena pós-créditos, assumiríamos que ele fez exatamente isso. Mas agora vamos passar para os personagens que não se encaixam totalmente nas seções de bom ou mal. Esta é a área cinzenta. Vamos começar com os ancestrais de Knuckles, a tribo Equidna. Como mencionado antes, os guerreiros Equidna forjaram as Esmeraldas do Caos e as combinaram na Esmeralda Mestra, um artefato que concedia poderes divinos capazes de transformar qualquer pessoa em um guerreiro capaz de derrotar exércitos. Como mencionado antes, a Esmeralda foi roubada pelas Corujas para protegê-la do mal, acreditando que ninguém deveria ter tanto poder por medo do que poderia fazer nas mãos erradas. Desconsiderando a moral ambígua da criação, aquela Esmeralda pertencia aos Equidnas, então não podemos culpá-los por lutarem tanto para recuperá-la. Podemos culpá-los, no entanto, por antagonizarem Longclaw quando tudo o que ela estava fazendo era proteger o bebê Sonic. Isso não foi legal, pessoal. A seguir temos o Crazy Cal, ou deveríamos chamá-lo de Cal, perfeitamente razoável. Ele pode ter errado o nome do Blue Devil, mas acertou sobre o misterioso alienígena azul com poderes sobrenaturais. E podemos imaginar o quanto ele tem esfregado isso na cara dos outros moradores de Green Hill desde então. Pouco se sabe sobre ele além de suas habilidades de observação, então ele permanece neutro. E eu sei que você é real. Não, eu não sou. Vamos falar sobre Rachel, irmã da Mad. Ela percorreu um longo caminho desde sua primeira aparição. Honestamente não, ela não evoluiu mesmo. Mas ela evoluiu de alguma forma. Mesmo odiando Tom sem motivo, além de pura amargura e rancor, ela estava pronta para enterrar o machado quando ele finalmente colocou um anel em seu dedo, não sem algumas ameaças. Rachel não é malvada de forma alguma, mas se você a contrariar, pode esperar que ela faça o mesmo com você, e até mais. Ao descobrir que seu casamento foi uma farsa armada por Gunn para atrair Sonic, ela entra em fúria e tenta atropelar Randall. Sem mencionar que ela mantém o comandante Walter sob a mira de uma arma. Isso é suposto ser uma arma? Eu não sei, mas vamos descobrir. A raiva dela era absolutamente compreensível, mas talvez ela pudesse ter diminuído um pouco a violência. Ela não aparece no terceiro filme, exceto por um disfarce holográfico usado pela Maddie, no qual sua raiva ajuda a levar a dupla à sede do Gunn. Então talvez a veremos fazer parte da equipe Sonic 2 no futuro. Não tenho certeza se quero ver isso, mas talvez. A seguir temos o diretor Rockwell. Na verdade, ela se enquadra na categoria de apenas fazendo seu trabalho, não tendo problema em enganar os outros para concluir seus negócios. Embora seus negócios possam levar a coisas obscuras, ela desempenha um papel vital na proteção de segredos governamentais, como a super-arma de Robotnik, evitando que caiam em mãos erradas. Não podemos culpá-la por impedir que pessoal não autorizado acesse coisas que poderiam matá-los e a outros, mas não a chamaríamos de heroína de fato, pelo menos não ainda. Próximo ao fim da nossa área cinzenta está o agente secreto Randall. Temos que tirar muitos pontos dele por se envolver na Operação Catfish, porque sim, ele estava tecnicamente apenas fazendo seu trabalho, mas ainda assim enganou uma mulher relativamente inocente para capturar o Sonic. É desagradável, mas em sua defesa, seu amor por ela acabou sendo genuíno, e eles até se casaram na linha do tempo atual. Isso é bom, mas e se ele não tivesse se apaixonado? Ele teria causado problemas de confiança na Rachel pelo resto da vida, tudo para aprisionar o único alienígena que impede seu planeta de ser dominado por um Eggman psicótico. Ele não é completamente mau, mas faria coisas erradas pelo trabalho. E nosso último personagem não exatamente malvado é o comandante Walters. Um líder de alta patente na arma, admitimos que fomos bastante duros com ele no segundo filme. Organizar um casamento falso como uma operação secreta para aprisionar alienígenas inocentes tem um histórico bastante negativo. Cada aspecto único da Operação Bagre foi uma completa fabricação. Isso sem mencionar ele agradecendo a Tom e Mad por seus esforços para salvar a cidade com um vale-presente de $50 do Olive Garden. Entendemos, você é patrocinado.
Mas o terceiro filme meio que o redimiu aos nossos olhos, pelo menos um pouco. Ele oferece à equipe Sonic informações sobre Shadow e suas origens, revelando que foi ele quem decidiu prender Shadow por 50 anos. Porém, descobrimos que ele também tentou impedir agentes do governo de atirar em Maria. Ele pode não ter conseguido, mas foi um dos únicos na sala que quis proteger uma criança de um derramamento de sangue desnecessário, o que definitivamente lhe rendeu alguns pontos de herói, apesar de sua moralidade duvidosa. Agora vamos falar sobre os 5 personagens inferiores, que são os maus e malvados. E para começar nessa sessão, temos o homem, o mito, a lenda, a rocha, o próprio agente Stone. Primeiro, ele recebe a medalha do pecador perdido. Independentemente da interpretação dos sentimentos de Stone por Robotnik, é certo que ele o ama. Robotnik é o seu mundo inteiro, ao ponto de quando ele está ausente, ele desenha o rosto dele na haste do latte para lidar com isso, e larga literalmente tudo para voltar ao seu lado assim que ele retorna. Por mais sincero que seja o seu cuidado pelo doutor, não podemos desculpá-lo por ajudar e encorajar conscientemente um terrorista global que planeja abertamente escravizar toda a humanidade às máquinas. É uma pena porque fora da influência do Robotnik, Stone parece ser um cara bem tranquilo. Ele pode não ser um cidadão exemplar, mas quando estava brevemente sozinho com Tails e Shadow, parecia gostar da companhia deles e não faz muito mal por conta própria. Ele é um daqueles personagens que é realmente estranho de classificar, mas ele parece ser o tipo que poderia ser reabilitado no futuro. Então por enquanto vamos chamá-lo de o menos mal dos vilões. Agora essa é uma escolha não convencional, mas temos que ter os clientes do bar siberiano do Sonic 2. Chegou a hora de Sonic e seus amigos retomarem a antiga tradição de comerem em restaurantes estranhos. Tails usa um tradutor de inglês para russo para fazer o pedido dele e do Sonic no local, mas ele acidentalmente confunde o que ele disse por um insulto. Onde você conseguiu todos esses gadgets legais? Eu os inventei. Naturalmente, as pessoas do bar respondem a isso tentando literalmente assassinar Sonic e Tails jogando-os em uma fogueira. Eles só são impedidos quando Tails pede uma pivonka, também conhecida como batalha de dança, e é só depois que a dupla vence que eles são autorizados a sair com a pele intacta e sem queimaduras. Por mais divertida que tenha sido essa conclusão, ainda é um caso de um grupo xenofóbico de pessoas tentando assassinar 2 crianças alienígenas sem motivo algum, então eles ganharam um lugar baixo independentemente. Para nossa medalha de bronze do mal, vamos completar essa tradição com os motociclistas do bar do primeiro filme. Como as pessoas do bar siberiano, esses caras foram rápidos em antagonizar Sonic e Tom, ameaçando os 2 hipsters para sair ou enfrentar as consequências. A única coisa que os coloca abaixo do último grupo é que Sonic e Tom nem precisaram insultá-los acidentalmente antes das ameaças. E quando Sonic ousou revidar, eles estavam prontos para liberar seus impulsos mais violentos. Mas agora chegamos aos 2 últimos, e o desfecho parece bastante óbvio. Chegamos ao vilão principal do Dr. Evil Robotnik. Ele é enganador, traiçoeiro, cruel e absolutamente malvado. Não acho que isso seja uma opinião polêmica ou que precise de muita explicação. Desde seu sonho supremo de escravizar a humanidade às máquinas, até seu constante abuso de pedra. A única pessoa que já se importou de verdade com ele, mesmo usando seu avô como cobaia na sala de laser. Praticamente não há limites que o Robotnik não ultrapassará para conseguir o que quer. Vamos fazer isso! Seu absoluto desprezo por qualquer ser humano além dele mesmo, e às vezes até pedra, lhe rende a medalha do pecador do orgulho. Contudo, o terceiro filme trouxe uma mudança interessante ao personagem, dando a ele uma bússola moral. Uma bússola moral muito pequena, mas uma bússola moral mesmo assim. Quando Gerald revela seu plano de aniquilar a Terra, ele mesmo, Robotnik e Shadow, em uma explosão massiva, até ele tem que dar um passo atrás e sugerir a ideia de que, em vez de literalmente eviscerar toda a vida na Terra, eles deveriam trabalhar juntos para governá-la. Não é muito melhor, mas certamente é um pouco melhor. No final, Robotnik usa seus aparentes últimos momentos para tentar impedir o plano maligno de seu avô. Com a ajuda de Shadow e Team Sonic, ele impede que a explosão da nave prejudique a Terra e envia uma última mensagem a Stone, agradecendo sua amizade antes de aparentemente morrer na explosão. Isso pode não compensar todas as coisas ruins que ele fez, na verdade definitivamente não compensa, mas ele tomou uma boa decisão altruísta em seus momentos finais, e ele pelo menos conseguiu se tornar um herói por um pouco de tempo. Primeiro, este vídeo é patrocinado pelas assinaturas do canal Wicked Bind. Apoie o canal com uma assinatura e tenha acesso antecipado aos vídeos, emojis exclusivos e distintivos de lealdade para membros. Dito isso, a medalha de ouro do mal tem que ir para ninguém menos que o próprio Grandpappy Dr. Gerald Robotnik.
Apesar de ser uma escolha fácil para o mais malvado, Gerald não é totalmente ruim, ao menos em termos de motivação. Ele amava genuinamente sua neta Maria ao ponto de sua morte o enviar para uma espiral descendente de luto que ele queria destruir a Terra inteira, uma quantidade de impulso doloroso que lhe rende a Medalha do Pecador da Ira. O que diferencia Gerald de outros personagens vingativos como Shadow ou vilões como Dr. Robotnik é sua incapacidade de superar o passado. Ele não parecia interessado. Pense, todos os antagonistas do filme tiveram suas próprias respostas para os problemas enfrentados. Shadow finalmente se abriu sobre sua dor por Maria, aceitou sua realidade e parou de se isolar das pessoas que se importam com ele. Robotnik era mau, mas pelo menos tinha uma visão do que queria transformar o mundo. Uma visão extremamente distorcida, mas ao menos ele tinha seus princípios. Ele passou seus últimos instantes desabafando com seu único amigo ao salvar a Terra de explodir. Gerald, porém, tudo o que ele queria era tirar literalmente tudo de todos na Terra. Por sua própria admissão, seu plano para destruir o mundo nunca foi sobre o que Mario teria querido, mas sim sobre tirar Gun, suas famílias, seus amigos e todos os demais. A dor afeta as pessoas, mas não justifica tentar um suicídio coletivo global, Gerald. Então você ganhou a Medalha de Ouro do Mal, mas você fez um mata-moscas e tanto.